Vou trazer os nossos líderes novamente para eles concluírem a nossa lição dessa noite. O Marcelo e Sandra, eu e a Norma estamos aqui comentando, com a Lígia também no nosso WhatsApp. Que delícia ouvir vocês dois ministrando a lição. É gostoso, né, amor? Muito gostoso. E tenho certeza que quem está em casa está curtindo, está aprendendo, está gostando da condição de vocês. Que o Senhor os abençoe. Continue aqui com os seus alunos. Vocês têm mais um tempinho aí para concluir a lição. E tenho certeza que todo mundo vai gostar do que vem por aí. Tá certo? Amém. Vamos lá. Vamos ganhar tempo. Vamos lá. Vamos dar continuidade. É tão preciosa, né, essa lição. A gente passaria, acho que, a noite aqui, né, Guedes, falando sobre ela, falando o quanto nós fomos ministrados quando nós fizemos esse curso pela primeira vez, o quanto nós fomos confrontados pelo Senhor mesmo, por algumas atitudes que muitas vezes a gente achava que estava fazendo da forma certa, mas, puxa vida, isso não é certo. E a palavra de Deus, que é a nossa bússola, a palavra de Deus que nos ilumina, né, Guedes, nos direcionava a fazer a forma certa, da forma correta, né? E é um curso muito gostoso, né, porque eu vejo assim, que às vezes a gente passava por situações que às vezes a filha fazia alguma pergunta, eu jogava para a mãe jogava para mim, né, e é um curso que vem nos ajudar, vem nos amadurecer, para que a gente venha suprir as dúvidas dos nossos filhos, né, na medida certa, que nós não sejamos tão profundos, mas que nós venhamos, né, sanar aquela dúvida, né, que ela tinha. Então, até porque é nossa responsabilidade, né, nossa missão como pais, educar os nossos filhos, inclusive de forma, né, sexual, falando sobre a sexualidade, mas de uma forma saudável e bíblica. Isso, né? Então, vamos voltar lá para o nosso esboço. Vamos falar um pouquinho agora sobre nudez e pureza. 2 temas tão importantes. E diz assim lá: essencialmente, são apenas 3 as situações de nudez aceitáveis entre pessoas do sexo oposto. Letra A, numa situação médica. Pode anotar lá na sua lacuna. Letra B, no casamento. E letra C, entre os pais e o filho. Agora veja só o que nós acabamos de falar, né? Os pais, eles são os responsáveis por proteger o corpo dos filhos e também a mente deles. O que ainda é mais importante, né? O que está aqui, ó, na mente deles. Esse último aspecto explica algo fundamental. Porque a criança não deve ter oportunidade de observar a nudez dos pais. E por quê? Ao contrário, muitas vezes, o que muitas pessoas pensam, né, Guedes, ou interpretam, né, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, mas, eu achei que não tinha problema, eu achei que com isso, né, talvez a gente ouve testemunhos, compartilhar de alunos, eu achei que isso nos daria mais intimidade entre nós, não imaginava que eu ia ser tão confrontado, né, pelo que a palavra de Deus diz, porque não é o que o fulano, ciclano falam, o que a Bíblia diz sobre isso. Então, nós vamos entender o porquê. Por 2 razões. Número 1, violação do limite conjugal. Limite conjugal. Bem, o conceito de limite conjugal encontra-se lá em 1 Coríntios 7, do versículo 1 ao 5. Então, nessa passagem, né, Guedes, a gente leu lá que o nosso corpo, ele pertence a quem? Ao nosso cônjuge e não aos nossos filhos. Então, não há vantagem alguma em eles nos verem nus. Ademais, quando lhe expomos nossa nudez, nós não estamos, de maneira alguma, possuindo nosso corpo em santificação e honra. Expor a nudez aos filhos não é um método aceitável de fornecer-lhes educação sexual.
até mesmo porque eles muitas vezes eles não estão preparados moralmente, eles não têm idade, eles não têm capacidade de entender, então não é aconselhável que isso aconteça. Por quê? 2, possibilidade de se corromper a natureza da criança. Coloque lá, corromper a natureza da criança. Por quê? Por meio dos sentidos, as complexas informações sobre a sexualidade humana invadem a mente da criança muito antes de o coração e a mente dela estarem preparados para lidar adequadamente com as emoções que aflorarão em função disso. Então, a gente precisa ter uma sensibilidade e um cuidado em relação a isso, para que nós não venhamos o quê? Prejudicar a inocência dos nossos filhos, para que nós não venhamos destruir a inocência deles. Certo? Bom, nas próximas lições nós vamos aprender como falar, como transmitir, onde transmitir, como transmitir, algumas informações importantes aos filhos em relação à sexualidade. Mas esse vai ser um assunto para a próxima aula. Então vamos resumir, né, Guedes, rapidamente, um pouquinho do que a gente viu aqui. Então, lá na letra A diz assim: a nudez não envolve apenas a dimensão física, mas também a dimensão espiritual. Olha só, é além do que a gente pode imaginar, né? É além do que a gente pode imaginar. É algo muito mais sério, é algo muito mais profundo. Isso se trata da parte espiritual também. Após a queda, o homem adquiriu uma aguda consciência da sua nudez. E o sentimento de culpa que veio em função da desobediência foi o fator que liberou o sentimento de vergonha. Letra C. A resposta de Deus a esse fato foi cobrir a nudez do homem com vestimentas. Em algum momento Deus aprova a nudez? A exposição do corpo das pessoas? A primeira atitude do Senhor em relação a isso foi cobrir, queridos, a nudez do homem. Ele não permitiu que o homem continuasse nu a partir daquele momento. Letra D. Há quem defenda e incentive a ideia de que a criança seja livre para fazer as suas próprias descobertas, ou que até mesmo apoie a nudez, afirmando que ela é algo tão natural. Contudo, essas mentalidades vão diretamente contra o que a Bíblia ensina sobre recato e pureza. E pegando aqui um gancho no que a Sandrinha disse. Isso aqui é o que o mundo quer nos ensinar, que é tudo normal, né? Que quer nos mostrar e mostrar cada vez mais e mais. Mas nós temos que voltar, resgatar isso aqui e buscar isso aqui que acabamos de ler nessa noite, né? Nessas aulas aqui, nessa aula que tivemos aqui, através da palavra. O que o Senhor nos trouxe isso aqui, né? Nos guardou de nós não mostrarmos essa nudez, né? Nós resgatar isso aqui, nós voltar na contramão desse mundo que tudo está querendo nos mostrar, a televisão está tudo, né? O mundo lá fora está de braços abertos, querendo o quê? Tragar a nós como pais, a nossa família, os nossos filhos, mas nós temos que ser firmes, temos que buscar, através da palavra, através da obediência do Senhor, né, a trazer essa estrutura para a nossa família, que nós possamos ser pais posicionados, amém? Na palavra. Amém. E isso começa em nós, né? Em nós. Ali na última letra E, diz assim: o recato, ou a falta dele, exerce uma influência considerável sobre o desenvolvimento da criança. Então, como proteger a pureza dos nossos filhos? É nossa responsabilidade. É nossa. Né? É nossa responsabilidade. E tudo que nós precisamos para entender melhor sobre isso, tá aqui, ó, na palavra de Deus. Ela é a nossa bússola. Ela é a luz que ilumina os nossos caminhos. Aqui a gente encontra todas as respostas. E o que os outros falam, o que o mundo fala, não interessa o que o mundo fala. Não interessa o quão moderno seja. Mas agora, veja bem, tá usando assim, tá usando essa...
Gente, a pornografia está tomando conta das redes sociais hoje. Você mal abre alguma coisa, de repente você se depara com uma exposição completa do corpo e as pessoas sentem prazer nisso. Então nós estamos indo contra o que a palavra de Deus ensina. E o que nós temos aprendido isso, né? Às vezes vemos a pessoa lá, posta uma foto lá, querendo que as pessoas curtem, né? Mas o que está, na verdade, no coração daquela pessoa, né? Ela está em falta, ela tem um vazio no coração dela, porque ela está querendo suprir aquela necessidade que ela não tem. Mas, né, nós temos que buscar ter o alicerce, que é a palavra, e que é Jesus, que é o fundamento de tudo. Temos Amém? que ter um cuidado com isso, né? Ser vigilantes, porque o nosso exterior reflete o que está dentro do nosso coração. Isso aí. Sempre. Bem, queridos, estamos chegando ao final, né, dessa lição e nós gostaríamos muito de compartilhar com vocês uma aplicação prática de como nós falamos com a nossa filha, né, Guedes, com a Aninha, sobre a nudez e principalmente sobre a intimidade dela, né? Nós sabemos que foi dada uma missão, né, para cada um de vocês e seria muito valioso se cada um pudesse compartilhar, né, como que foi na sua casa, mas como o tempo não nos permite, então nós vamos falar rapidamente sobre como foi nosso testemunho, né, essa aplicação prática que está lá na apostila de vocês também, que vocês já fizeram, né, na casa de vocês, e depois mais uma família vai estar compartilhando também, para que nós possamos entender e ter uma visão um pouco mais clara de como nós devemos auxiliar os nossos filhos em relação a isso. Bem, então, como eu mencionei, né, uma aplicação prática lá da apostila, que nós nos utilizamos para falar com a nossa filha sobre a nudez e principalmente, né, Guedes, sobre a intimidade dela. Então, assim, amados, nós preparamos para ela, e essa foi a orientação passada aos demais alunos, um presente, uma caixa de veludo, bem linda, por sinal, né, tá aqui, Guedes vai mostrar para vocês. E dentro dessa caixa, temos um diamante. Estão vendo? Temos um precioso diamante. Claro que simbólico, né? Mas que a partir daquele momento que nós estaríamos entregando para ela, representaria a intimidade dela. Bem, então nós preparamos um momento bem especial, né, Guedes? Isso, preparamos um momento bem especial, preparamos aquela janta especial, com aquela gasosa, com aquela tubaína para alguns aí, né? Preparar o momento, né? Criar um ambiente, colocamos uma música. E, enfim, nós preparamos esse momento precioso, esse tempo especial com a nossa filha e ministramos ao coração dela. E quando nós entregamos a ela essa caixinha, nós falamos para ela, filha, dentro dessa caixa existe um tesouro precioso que Deus confiou a você. E é claro, né, como toda criança, ela abriu, né, desembalou a caixinha, tinha colocado um laço assim bonito, ela desembalou, olhou, então no que ela abriu, né, ela regalou os olhinhos e com sorrisos largos, né, Guedes, e ela suspirou e pôde nos ouvir ministrar para ela sobre esse pequeno tesouro. Afirmando, encorajando, né, dando a ela a identidade dela. Nós um pouquinho, o Guedes me lembrou bem isso, a gente esqueceu de mencionar, nós afirmamos algumas coisas para ela sobre a feminilidade dela, como o Senhor tinha feito ela, né? Quanto ela era preciosa. E, enfim, então, quando ela abriu a caixinha, né, e que ela viu ali essa pedra de diamante simbólico, né, claro, como eu falei, eu perguntei para ela assim, filha, você faz ideia de quanto custa um diamante? É claro que ela não fazia ideia, né, Guedes? Nem nós fazíamos ao certo, mas nós sabíamos que era algo completamente fora do nosso alcance. Mas era esse mesmo o propósito. Nós queríamos que ela compreendesse que o que ela guardaria, ou seja, a sua intimidade, era algo de valor imensurável. E que era por isso que ela deveria guardar essa joia tão preciosa e jamais entregar ou mostrar a sua intimidade para qualquer pessoa que não fosse a pessoa indicada por Deus, com quem futuramente ela firmaria uma aliança de casamento. Então, nós fomos mostrando para ela, né, Guedes, pela palavra de Deus, né,
a necessidade dela se vestir adequada e cuidadosamente, porque nós estávamos falando, né, da intimidade dela, do cuidado que ela deveria ter, né, com essa joia preciosa que era a intimidade dela, que é o corpinho dela. Então nós começamos a orientar ela em relação a como ela deveria se comportar, as roupinhas que ela deveria usar, o cuidado que ela deveria ter com essa intimidade, né? E a palavra de Deus nos diz, lá em 1 Coríntios 6:19, acaso não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Nós não somos donos nem do nosso corpo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E foi isso que nós afirmamos sobre a vida da nossa filha. Filho, o teu corpo é o templo do Espírito Santo. Então você precisa zelar por ele, guardar dele. Guarde, filha, essa preciosa caixinha para te lembrar que o teu corpo é um templo do Espírito Santo. E nós relembramos ela recentemente, né, Guedes, dessa passagem. Isso que aconteceu foi em 2017. E recentemente eu estava organizando algumas coisas no quartinho dela e achei essa preciosa caixinha, né? Muito bem guardada, por sinal. E eu perguntei para ela se alguma amiguinha já tinha visto, né? Alguém já tinha visto aquela joia. E ela já de pronto respondeu assim: claro que não, mamãe. É a minha preciosa intimidade. Assim como o meu corpinho, ninguém pode ver. Então, queridos, a nossa filha, ela é uma bênção. E nós vemos nela, assim, todo um cuidado com o corpo dela, com a forma que ela se veste, a forma como ela se porta em algumas situações e ocasiões, o que isso muito nos alegra, né, amor? Isso. Mas o nosso papel de pais é sempre estar reforçando para ela a importância de estar cuidando desse diamante precioso que foi confiado a ela. Então, mais uma vez, nós tivemos o privilégio de ministrar a ela. Então, eu disse para ela assim: minha filha amada, você foi comprada por um alto preço, como um diamante, né? Que nós não podemos calcular o valor de uma pedra tão preciosa. Jesus comprou você, filha, com essa pedra, como essa pedra. Jesus comprou você e essa compra custou muito, 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 muito caro, porque custou a vida dele. E assim, irmãos, como diz lá em 1 Coríntios 6:20, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Irmãos, eu vou fechar esse compartilhar deixando essa mensagem que diz assim: nós custamos a morte e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o nosso corpo é para glorificar a Deus. Amém. O que nós fazemos, o que nós vestimos, é para glorificar ao Senhor. Se você for vestir algo e você se olhar no espelho, isso glorifica o meu Deus? Eu tenho glorificado ao meu Deus da forma como eu estou me expondo? Então, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E é importante nós lembrarmos que nós fomos comprados por um alto preço. O sangue custou o sangue e a vida de um inocente. Então, nós precisamos guardar com a maior preciosidade, nos guardarmos e ensinar os nossos filhos a ter esse temor e a guardar a sua pureza e a sua intimidade. Amém? Amém. Esse foi um pouquinho, né, do compartilhar dos Guedes. Agora eu vou pedir para a família Vieira para que eles compartilhem também. Eles são pais de 2 princesas, né, gêmeas, e eles também viveram uma experiência. Eles vão contar para a gente como que foi a experiência deles. Com vocês, família Vieira. Então, a nossa experiência ela foi bem parecida. A diferença é que são 2 meninas, né, 2 joinhas, 2 diamantes. Antes do curso, a gente já costumava cobrar elas assim, com relação a respeitar o nosso quarto, a respeitar a nossa intimidade, né, como casal, mas quando a gente chegou nessa aula foi algo bem transformador. Assim. A gente também preparou um momento, uma reunião aqui em casa, a gente já tinha deixado elas ansiosas, porque a gente falou que a gente ia revelar algo para elas, precioso para elas, que elas precisavam saber, porque elas estavam na idade de saber agora, então era algo que assim, elas ainda não sabiam, então elas ficaram bem curiosas. E daí,
quando a gente foi para conversar com elas, a gente explicou que o casamento, o significado do casamento, quando a gente casou, a minha intimidade era da Paula, a intimidade da Paula era a minha intimidade. Então, toda a explicação que a gente deu para elas, assim, com embasamento bíblico, mostrando para elas que a preciosidade delas era algo guardado para o marido delas, quando elas fossem conhecer o marido, que Deus ia mostrar quem era. Então, foi um momento bem bacana, assim, de a gente mostrar para elas que aquele diamante, aquela preciosidade delas era algo reservado para um momento certo, para quem Deus fosse escolher na vida delas. Nós entregamos o diamante também, elas também ficaram, assim, maravilhadas. Explicamos para elas que até ali nós tínhamos cuidado da intimidade delas, do que elas vestiam, do corpinho delas, e que o papai ajudava no banho, a vovó ajudava a trocar de roupa, mas a partir dali era o compromisso dela de cuidar da intimidade dela com Deus. Então, o que foi mais revelador para nós é que elas passaram, além de respeitar nós como casal e o ambiente quarto nosso, que antes entrava sem bater, elas, dividindo o quarto, elas começaram a respeitar a intimidade uma da outra. A gente viu nelas, assim, o compromisso delas quererem honrar e agradar a Deus. A questão da vestimenta também, a gente não precisava falar, olha, cuida disso, elas mesmas, mamãe, essa calça tá mais apertada, vamos amarrar uma blusinha na cintura. Então, a gente viu, assim, que significou lindamente para elas a preciosidade do diamante que a gente estava mostrando, que era a preciosidade delas para Deus. A gente sempre afirma a elas o quanto elas são preciosas, né? Inclusive, a gente usou nesse dia, você sempre canta no Ministério Infantil, eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Então, vamos cuidar dessa casinha. Vamos sempre cuidar da imagem que essa casinha está passando. E para elas, assim, foi revelador, né? Foi muito bom. E para nós também, né? Que foi algo assim que a gente acabou resolvendo 2 problemas de uma vez só. Além de elas respeitarem a nossa intimidade, elas passaram a respeitar entre elas. Então foi algo muito bonito. Olha, eu vou falar para vocês, hein? A gente ficava aqui ouvindo vocês conversando, contando as histórias a noite toda. Parabéns, André e Paula, pela linda experiência com as filhas de vocês. Tenho certeza que todos os demais alunos, a família Luciana, Daniele, também o nosso querido Sidney e Lilian teriam as suas histórias para contar. E eu estou pedindo a todo mundo que está nos acompanhando que entre aí no nosso chat e deixe o seu comentário. O que você achou desse aulão? Tá bom? Diga aí o que você achou desse aulão. Ô, Sandra e Marcelo, eu não sei nem como é que eu termino esse aulão de hoje, hein? Sinceramente, eu estou aqui, eu sempre sei como é que eu termino. Mas hoje eu estou meio sem jeito de terminar, que está tão gostoso. Tá certo? Então eu quero novamente agradecer a vocês pela generosidade de vocês de terem aceito o nosso convite, de terem estado aqui conosco, e os comentários estão chegando. Eu quero pedir novamente, você que quer conhecer mais sobre o currículo de paternidade bíblica, são 6 cursos, eu quero pedir que você coloque aí, as meninas, por favor, coloquem aí para nós novamente os telefones dos nossos WhatsApps, para que o pessoal possa entrar em contato com a gente. Você pode fazer contato também pelo nosso e-mail gfi@udf.org.br ou pelas nossas redes sociais. Nós queremos que essa ferramenta chegue na sua cidade, que ela chegue na sua igreja, que os pais da sua comunidade tenham essa confiança que esses pais manifestaram aqui para falar sobre esse tema com os filhos. O que o Marcelo falou é bem verdade, né? Isso aí, não quero mexer nesse negócio, não. Conversa você com as meninas lá, né? Sempre assim, a gente fica... E depois isso é coisa para a mãe Isso é coisa para a mãe resolver, né? E depois que você faz um curso como esse, você sente a naturalidade. Se você quer conhecer mais, entre em contato conosco, e nós queremos que isso chegue na sua igreja, na sua comunidade, na sua casa, na escola de seus filhos, porque isso é vida. Jesus falou, a palavra que eu vos digo são vida.
Tá certo? Então, é vida para sua família, tranquilidade para todos vocês. Eu quero pedir aí o André e a Paula Vieira para darem boa noite, um tchau para o pessoal, traz as meninas para cá, que chegou a hora da nossa foto. E vocês, família Luciano, olha o rapagão ali, cabelo bonito desse garoto. Para nós foi um curso maravilhoso, né? Esse menininho aqui, faz alguns anos que ele já fala em casamento, ele já ora pela esposa dele, então é fácil conversar com ele sobre isso também. Foi um curso muito abençoado para nós, foi muito bom. Legal, muito bom. E Sidney e Lilian? Nós só temos a agradecer a Deus, né, pela oportunidade. Essa aula foi tão tocante, né, e toda essa dinâmica. Nós sabemos que sem santidade é impossível ver a Deus, né? Então nós temos que gerar esse ambiente de santidade, da presença do Senhor, né, na nossa geração e na nossa posteridade. Então, nós somos privilegiados, né, num tempo como esse, de ter acesso a essa preciosidade. Amém. Então, gente, vamos caprichar no sorriso agora. As meninas são todas bonitas, não precisa caprichar. A gente que está aqui mais velho, eu e Norma, é que a gente tem que tomar pose aqui, porque vocês são tudo novinhos aí, os papais, as mamães. Então, deixa eu dar um print aqui na tela. Todo mundo preparado? Olha aí que coisa espetacular. Vamos orar, gente, encerrando o nosso aulão. Depois a gente dá um tchauzinho aqui para todo mundo e eu vou trazer as nossas colaboradoras para a tela também. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado por esse aulão. Obrigado pela palavra que nos foi ministrada nessa noite. Obrigado porque o Senhor tem palavras de vida para nós. Obrigado porque nós temos recebido com abundância da tua parte. Obrigado, Senhor, pela vida do Gary e da Anne-Marie, que são veículos, instrumentos do Senhor para nos trazerem estes ensinamentos. Somos tão gratos e os abençoamos. Eles estão vivendo um momento tão bom com o nascimento do primeiro bisneto deles. Senhor, abençoa a vida deles, visita ricamente a vida daquele casal, também a vida da família Young. Muito obrigado pela vida deles. Obrigado pela vida dos nossos líderes, como o Marcelo e a Sandra Guedes, as centenas de líderes que nós temos espalhados pelo Brasil. Abençoamos a vida deles, a vida dos nossos treinadores e abençoamos as famílias. As centenas que, como a família Luciano, como a família Vieira, como a família do Sidney e da Lilian, como a família Prado, que tem se juntado a nós na confiança de que esses ensinamentos vão fazer diferença na vida deles. Abençoa quem nos acompanhou e aqueles que ainda hão de assistir esse aulão quando estiver lá no canal do YouTube. Nós oramos com gratidão em nome do Senhor Jesus, também pela vida do seu Jorge, o fundador da Universidade da Família, que ontem completou mais um ano de vida. Abençoa o teu filho, abençoa a dona Márcia, abençoa os seus filhos e o netinho deles também. Oramos em nome de Jesus. Amém. Abraço, gente. Tchauzão. Vou tirar vocês um pouquinho. Muito obrigado. E vou trazer a Vivian e a Lígia aqui, tá bom? Um abraço a todos vocês e muito obrigado pela participação. E nos vemos em breve, se o Senhor permitir. Uau! Cadê a Lígia? Cadê a Vivian? Estão aqui. Vivian e Lígia. Que aula hoje, hein? A gente teve com a família Guedes, hein? Foi muito especial. Esse curso é especial, né? E aí, Lígia, o que você achou? Muito lindo. Os comentários aqui, que foi edificante, uma bênção. Muito comentário bom. Foi muito bom ouvir vocês, viu? A gente passaria a noite inteira aqui ouvindo vocês, tendo aula. Foi legal mesmo. Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir, viu? Um abraço. Obrigado, família Guedes. Gente. Obrigada. Obrigada. Tchau. Deus abençoe.